Boa noite a todos. Neste dia vou fazer uma palestra sobre o profeta Jonas. Mas antes de começar a falar na vida do profeta Jonas, vamos primeiro tentar entender o que é um profeta. No judaísmo, os profetas eram todos aqueles que traziam as mensagens de Deus. Deus mandava as mensagens e os profetas espalhavam pelo seu povo. Podiam ser orientações da vida ou simplesmente previsões do futuro. E aí chamam-se as profecias. Allan Kardec também tem uma definição do que é um profeta. O verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzindo muitas vezes, e sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Passando então agora a falar um bocadinho sobre o profeta Jonas. Este profeta nasceu em Gad Afer, que é uma aldeia na vizinhança de Nazaré, e viveu durante o século VIII a.C., mais ou menos entre o início até meados, mais ou menos até cerca de 750, durante o reinado de Jeroboão II. Não se conhece muito acerca do profeta, tudo o que se conhece está num dos livros do Antigo Testamento, que é o livro de Jonas. Para além disso, não se conhece mesmo mais nada acerca da vida dele, visto que ele também não aparece em mais nenhum outro livro do Testamento, tanto do Antigo como do Novo. Ele também não tem muitas profecias em seu nome. A única profecia que se conhece é que ele profetizou a restituição das fronteiras do reino de Israel, que foram conseguidas cerca de 50 anos depois de serem profetizadas. Sendo a única história conhecida a história que vem no livro de Jonas, que é a história de Jonas, que conta a história do profeta Jonas, que certo dia Deus lhe pede para ir pregar a uma cidade que ficava a mais ou menos 800 km, que era a cidade de Nínive, que se integrava no Império Assírio, que hoje em dia é a cidade de Mossul, no Iraque. Porque aquela cidade estava mergulhada no pecado e ele queria que Jonas fosse lá para pregar a palavra do Senhor e os tentar convencer a deixar essa vida. No entanto, Jonas vê que a missão é demais para si, fica com medo e tenta fugir. A cidade ficava para leste, ele tentou se deslocar o mais possível para o oeste, para a cidade de Tarsis, que tanto pode ser a ilha da Córcega ou até o leste da costa espanhola. Durante a viagem, Deus manda uma tempestade para o tentar parar. E a tempestade vai aumentando, fica cada vez pior, e à medida que a tempestade vai aumentando, ele fica cada vez mais convencido que foi uma medida de Deus para o tentar travar, para o tentar recolocar na sua senda. Os marinheiros que estavam com ele, que viam que a coisa já não estava muito favorável para eles, lançaram as sortes. No fim, eles descobriram que a culpa da tempestade era de Jonas, onde Jonas explicou o seu percurso que estava a fugir de Deus para não ter que ir profetizar. Jonas então sugere que o lancem ao mar. Os marinheiros não queriam muito, mas entretanto Jonas conseguiu convencê-los e atiraram-no ao mar. E ele já estava, tiraram-no ao mar e ele estava para morrer. Só que entretanto vem um peixe e engole-o. Mas só que dentro do peixe ele ficou vivo, ele engoliu, mas ele ficou lá dentro. Durante o tempo que esteve dentro da barriga do peixe, teve algum tempo para refletir. E entretanto chegou à conclusão que aquilo que fez não é a melhor coisa, que fugir da proposta de Deus não foi o ideal. Deus apercebe-se do arrependimento de Jonas e o peixe devolve-o à costa. Vai à costa e o profeta Jonas sai da barriga do peixe e então segue a sua jornada para Nínive. Chegando à cidade, o profeta começa a espalhar a mensagem de Deus.
e ele é bem sucedido. Ele consegue convencer a cidade que estavam enganados, que estavam a praticar o mal, e começa-se a ver uma mudança. E Deus, vendo o arrependimento da população, decide poupá-los, não destrói a cidade. Que em muitas das outras profecias, Deus destruía as cidades. Mas ali, não. Ele não destruiu a cidade, eles arrependeram-se, a cidade fica de pé. Mas Jonas não fica muito contente. Ele não gostou que a cidade tivesse ficado de pé. Porque os assírios, que eram os donos da cidade, eram inimigos de Israel. Então ele não queria que a cidade tivesse ficado de pé. E Jonas, entretanto, sai da cidade, monta uma pequena cabana e fica à espera para ver se a cidade é realmente destruída ou não. Deus queria tentar dar uma lição no seu profeta. Então, Deus faz crescer uma planta gigante, que o tapava. Tinha sombra e ele estava bem. E ele agradeceu. Só que um dia depois, ele manda uma lagarta e a lagarta come a planta. Ele fica muito revoltado, porque perdeu a sombra. E foi nesse dia que Deus mostrou a Jonas que, assim como ele teve compaixão dele quando não o deixou morrer no mar, também ele devia ter compaixão dos concidadãos que, já que estavam no caminho certo, mereciam uma segunda oportunidade. A partir desta história, nós podemos tirar duas conclusões, sobretudo duas. Que é um profeta que, apesar de ser profeta, também tem erros e também tem virtudes. A primeira coisa da qual podemos retirar é que, perante a missão que Deus lhe deu, que era um autêntico Golias, ele acovardou-se e tentou fugir. Mas, no entanto, sempre que uma pessoa se arrepende, ou seja, volta ao caminho certo, Deus dá uma segunda oportunidade. No entanto, também lhe fez ver que a cada ação tem uma consequência. Ou seja, ele desviou-se do caminho, teve a tempestade atrás dele, até que ele se decidiu redimir e voltou ao caminho certo. E aí a tempestade desapareceu. Que é a lei da ação e da reação. Já na segunda lição, como eu acabei por explicar anteriormente, o Pai dá sempre segundas oportunidades, perdoa-nos, mesmo quando nós fazemos muitos erros. E tal como o Pai tinha perdoado Jonas, mesmo depois de ter ido contra as suas instruções, também Jonas devia perdoar o povo de Israel, o povo assírio, pois ele estava a entrar pelo caminho certo. Não era só porque eles serem inimigos que os querem destruir. Se ele tem como profeta, tem que ficar contente pela melhoria das pessoas. E assim nós também o devemos fazer. Nós devemos tentar perdoar todos aqueles que nos tentam prejudicar ou que nos ofendam, mesmo que seja difícil, pois nunca nos devemos esquecer que o Pai está sempre a perdoar as nossas ofensas, mesmo quando nós somos traquinas. E este ensinamento é tão importante que nos aparece na oração que foi deixada há 2000 anos atrás por Jesus, quando ele diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem, a palestra foi curta, mas eu já acabei. Obrigado.